é possível, sim, vencer o pecado. É perfeitamente possível, não por nós, muito menos pelas nossas forças, mas é perfeitamente possível viver uma vida espiritual vitoriosa. E nós não precisamos viver uma vida espiritual como voo de pica-pau. Aquele sobe e desce, e tem hora que está lá em cima, nas grimpas, glorificando a Deus, lá no Monte da Transfiguração, e de repente está lá embaixo, sem força, para expulsar um demônio. Nós podemos, sim, viver uma vida espiritual plena, abençoada, vitoriosa e regular. De vitória em vitória, crescente. A vereda do justo é como a luz da aurora, ela vai brilhando, brilhando, até que se torna um dia perfeito. É perfeitamente possível e esperado que um servo de Deus, um crente, ele cresça espiritualmente. E como é que nós crescemos espiritualmente? A primeira coisa é vencendo o pecado. Então, o pecado, ele realmente é uma barreira ao nosso crescimento. Tanto os pecados externos, visíveis, com consequências sociais, como também os pecados do nosso coração. Então, é sobre isso que nós queremos falar nessa noite. A vitória, ela vem do Senhor. Uma vida espiritual vitoriosa não é possível de ser construída por nós mesmos. Os irmãos perguntaram, depois me mandaram também mensagens. A vida espiritual que a Bíblia nos apresenta, ela é muito diferente daquela ascese, né? O que é ascese? Vem da palavra latim de ascendere ou de subir. E numa tradição religiosa, não muito pautada na Bíblia, até mesmo cristã, foca-se muito na força dos hábitos. Eu vou desenvolver hábitos, eu vou desenvolver uma disciplina, e através desses hábitos e disciplinas, como num monastério, cada ordem tinha os seus hábitos. Eu vou desenvolver hábitos e, através desses hábitos, eu vou fazer uma ascese, eu vou ascender, eu vou subir, eu vou crescer espiritualmente. Não, a Bíblia não ensina assim não, querido. A Bíblia ensina que é verdadeiramente possível nós vencermos o pecado. A Bíblia ensina que é perfeitamente possível viver uma vida vitoriosa, mas por causa da presença e do poder do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Qualquer um de nós não temos forças suficientes para vencer o pecado, para nos libertar das cadeias do pecado, que muitas vezes agrilhou a mente. A pessoa está no pecado, está aprisionada, está agrilhoada, ela não consegue. É o Senhor, é o poder do Senhor, é a graça do Senhor, através, obviamente, da nossa oração, do nosso clamor, da nossa dependência, né? Tem a nossa parte também. Então, eu gostaria de olhar esse texto nessa perspectiva. A vitória vem do Senhor. Eu amo essa passagem por toda a revelação espiritual que está nela. Já preguei inúmeras vezes sobre essa passagem e sinto a liberdade do Espírito Santo para, mais uma vez, retomá-la, principalmente diante das coisas que nós discutimos aqui nessa manhã. Veio Amaleque e pelejou contra Israel. Veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Com isso, ordenou Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai, e peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu no cimo do outeiro, e o bordão de Deus na mão.
Fez Josué como Moisés lhe dissera e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Ur subiram ao alto da montanha, ao cimo do outeiro. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés estavam pesadas, por isso tomaram a pedra e a puseram por baixo dela se assentou. Arão e Ur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e o outro do outro, assim lhe ficaram as mãos firmes até ao pôr do sol. E Josué desbaratou a Amaleque e a seu povo a fio de espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória num livro e repete-o a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. E Moisés edificou um altar e lhe chamou: o Senhor é minha bandeira. E disse: porquanto o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração. Senhor, nós nos prostramos aqui diante da Tua presença. Muito grato, Deus, pela Tua palavra que é a verdade. Senhor, e muito feliz, muito seguro do fato de que o Senhor participa das nossas batalhas. O Senhor é chamado de o Senhor dos Exércitos. Na verdade, ó Deus, muitas vezes não percebemos, achamos que foi a nossa força, pensamos que foram as nossas habilidades, mas por trás de tudo isso, dessa força, dessas habilidades, está o poder do Senhor, a graça do Senhor, a manifestação libertadora e vitoriosa do Senhor. Os servos do Senhor, aqueles que andam com o Senhor, sabem que a vitória vem do Senhor, que o homem não pode receber coisa alguma se dos céus não lhe for dado, se dos céus não lhe for outorgado. Então, Deus, a nossa primeira luta, a nossa primeira batalha é no Val do Jabó, que é com o Senhor, é diante do Senhor, porque daí vem a nossa vitória. Senhor, nos abençoe, fala conosco, dá-nos a Tua palavra, é o que nós te pedimos e suplicamos em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém. Em nossa jornada espiritual, somos ao mesmo tempo peregrinos e soldados. Como peregrinos passamos por muitas adversidades, como passou Israel no deserto, aquela areia escaldante, aquele calor intenso. Só quem já teve a experiência de passar pelo deserto físico sabe quão inóspita é essa experiência. Um calor infernal, e ainda mais no caso desse deserto na Palestina, um calor infernal que beira os 50 graus durante o dia. Imagina um calor desse te derretendo os miolos, e à noite um frio de congelar os ossos. É um lugar árduo, inóspito, difícil, mas que mantém-se o fôlego, porque estamos olhando além do deserto. Se olhássemos só para o deserto, para o seu calor intenso, para as dificuldades, para as adversidades, nós desistiríamos. Mas como nós sabemos que além do deserto, um pouquinho mais nós passaremos e chegaremos do outro lado, na terra prometida por Deus, então nós continuamos firmes na nossa jornada de peregrinos. Em alguns momentos, como aconteceu com Israel, faltou água. E o povo chorou, e o povo clamou, e o povo lamentou. Em alguns momentos faltou carne. Mas essas coisas faltaram, mas não faltou a presença de Deus, que é o mais importante.
O calor do deserto, o frio do deserto, a ausência de água, a ausência de pão, nunca significou a ausência de Deus na vida do seu povo. E porque Deus está presente, nós podemos esperar que as situações serão amenizadas ou até mesmo transformadas. Então, na nossa peregrinação, nós enfrentamos muitas adversidades. E não obstante essas adversidades, em alguns momentos, nós temos que, como soldados, lutar bravamente contra o adversário das nossas almas. É duro, meus queridos, não é fácil. Ser crente não é uma coisa fácil. Ser um peregrino de Deus nesse mundo que odeia a Deus não é fácil. Servir ao Senhor fielmente, buscar a vontade de buscar ser agradável a Deus num mundo que rejeita e que odeia a Deus, não é fácil. Assim como o mundo me odiou primeiro, o mundo também vos odiará, disse o Senhor Jesus. Se ao Senhor eles chamaram de Beelzebu, quanto mais vós, os seus servos. É uma batalha. E não obstante, alguns momentos parece que esse Amaleque espiritual, Satanás, ele investe contra nós, né? E nas suas investidas, diz a palavra de Deus, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Pois bem, vamos aqui ao texto. Amaleque, um inimigo maldoso e traiçoeiro. Talvez muitos não saibam, mas Amaleque, ele é filho de Esaú, ele é descendente de Esaú. Quando nós olhamos ali as genealogias na Bíblia, nós vamos perceber que esse Amaleque, ele é descendente de Esaú, irmão de Israel. Aquele Esaú primogênito que perdeu a primogenitura para Israel, porque em Israel, o povo de Deus caminhando pelo deserto. E nessa peregrinação, Amaleque sai contra Israel. Versículo 8. Então Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Lá em Deuteronômio, capítulo 25, versículo 17, lembra-te do que te fez Amaleque no caminho quando saías do Egito, como te veio ao encontro no caminho e te atacou. Na retaguarda, todos os desfalecidos que iam após ti, quando estavas abatido e afadigado, misericórdia, retaguarda, onde estavam os desfalecidos, o abatido e o afadigado. É assim que age o Amaleque, traiçoeiramente, maldosamente, covardemente, ataca aqueles que estão abatidos e cansados. Como é que estamos aí, irmãos? Estamos com algum problema? Está indo? Já votou? Tem problema não. Vamos vencendo o diabo aqui do jeito que ele aparecer. A gente vai lutando e vencendo. Mas preste atenção. O Amaleque, ele é uma figura de Satanás. Na Bíblia, ele é uma figura de Satanás, ele é uma figura do maligno. E Satanás, ele não tem pudor, ele não tem valores, não tem ética, ele é maldoso, ele é covarde, ele ataca covardemente. Ele ataca os cansados, ele ataca os abatidos. Assim é Amaleque, um inimigo maldoso e traiçoeiro.
3 elementos estavam envolvidos nessa batalha e nessa vitória. Quais são esses elementos? O poder de Deus nos céus, a habilidade de Josué no campo de batalha, a intercessão de Moisés, Ur e Arão no alto do monte. Toda batalha, ela vai colocar junto esses 3 elementos, e nós precisamos ficar atentos a ela. Hoje de manhã nós falamos muito tempo sobre isso. Como vencer o nosso coração? Como vencer o pecado? Como vencer a iniquidade? Só um pouquinho, irmãos, deixa resolver. Tá rodando? Porque os irmãos estão reclamando aqui que... Está gravado? Tá, e me desconcentra profundamente também. Então, estamos voltando, irmãos. Paciência. Por favor, mantenha aí firme, não saia, porque é uma batalha. Nessa batalha, especialmente na vitória, 3 coisas estão envolvidas: o poder de Deus nos céus, a habilidade de Josué no campo de batalha, a intercessão de Moisés, Ur e Arão no alto do monte. É uma batalha física, é uma batalha natural. É um exército contra outro exército. É uma batalha natural, uma batalha literal. Amaleque vem contra Israel e vem contra Israel, atacando-o traiçoeiramente. E Moisés então chama Josué e diz para Josué: separa-nos homens para a batalha. Homens que puxem da espada. Então, preste atenção. Deus poderia ter enviado um anjo e, de uma forma sobrenatural, ter libertado Israel. Não poderia? Um único anjo de Deus deu contra o exército de Senaqueribe e matou 185.000 soldados numa só investida. Então, preste atenção que em algumas batalhas que nós enfrentamos, Deus não vai nos livrar delas, mas Deus vai entrar conosco nelas. Se Deus quiser nos livrar sem que passemos pela batalha, Ele tem esse poder, Ele tem essa capacidade, Ele tem essa autoridade. Mas se Ele permitiu que eu entre na luta, que eu passe pela luta, que eu passe pela batalha, eu tenho uma certeza: o Senhor estará comigo. Glória a Deus. Deus poderia ter livrado Israel dessa batalha. Deus poderia ter freado o ímpeto de Amaleque. Mas por que o Senhor não fez isso? Para que o seu povo crescesse, para que o seu povo se fortalecesse. Outro dia eu conversava com um pastor amigo e ele compartilhava uma coisa que eu já havia percebido. Quando nós nos convertemos, dizia ele, eu sentia Deus me carregando nos seus braços. Mas com o passar do tempo, parece que o Senhor, à semelhança de um pai que quer ensinar o seu filho, o Senhor me disse: olha, você tem que começar a andar. Você tem que começar a caminhar, você tem que começar a enfrentar as suas lutas, enfrentar as suas batalhas.
Então, tem muitas batalhas que nós vivemos e experimentamos, e o Senhor permite que nós passemos por elas. Nós precisamos aprender a vencer as nossas batalhas. E como é que nós vencemos essas batalhas? Tem vitória que Deus nos dá independentemente de nós. Mas tem vitória que Deus vai nos dar através do nosso esforço. Deus nos dá também vitórias através do nosso esforço. Era o aspecto natural daquela batalha. Josué separa-nos homens que arranquem da espada. Ou seja, eles tinham que lutar, eles tinham que pelejar. Tem batalhas que nós vamos vencê-las e as venceremos para a glória de Deus. Mas isso vai demandar da nossa parte esforço, arrancar a espada, entrar na batalha, movimentar, lutar, pelejar, sabendo que não vai ser o nosso esforço que vai nos livrar. Vai ser a força e o poder do Senhor. Mas eu estou lutando com a graça de Deus, com o poder de Deus, com a autoridade de Deus, com a presença de Deus. Então, como que aconteceu essa vitória? Através de Josué e do exército, através das estratégias de guerra, mas teve um elemento primordial e essencial nessa vitória. Foi o poder da oração. Foi o poder da oração. Eu me lembro quando novo convertido, graças a Deus por isso, aquelas irmãs de oração, aqueles irmãos antigos, sempre dizendo: quer vencer, leia a Bíblia e faça a oração. Leia a Bíblia e ore. A oração, ela nos leva à presença de Deus. A intercessão, as mãos levantadas de Moisés garantiram a vitória. Mas eu preciso também que nós entendamos uma coisa aqui. Primeiro, não existe nem um meio que nos possibilite manipular Deus. Deus não é um Deus manipulável. Não há nada que eu possa fazer para colocar Deus a meu serviço. Ele não vai ficar a meu serviço, Ele não é meu servo, Ele é o meu Deus. Então eu preciso entender que a oração, ela move o coração de Deus, ela move a ação de Deus, mas não move Deus para fazer o que eu quero. A vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Eu preciso entender que eu tenho que orar, que eu tenho que interceder, que eu tenho que buscar a Deus. Daí vem a graça e o poder de Deus. Mas eu não posso incorrer no risco de achar que a quantidade, o método, o modelo da minha oração é que vai mover Deus. Não. É difícil da gente compreender isso, mas com um pouquinho de humildade a gente entende. A humildade de saber que Deus não é manipulável. A humildade de saber que Deus me atende por graça e misericórdia. A humildade de saber que eu vou bater na porta dele e ele vai abrir a porta, mas ele não vai fazer a minha vontade no meu tempo e nem na minha hora.
mas Ele vai agir ao meu favor no tempo e na hora dele. E esse era um tempo e uma hora de Deus para Israel ali contra o Amaleque. É difícil para nós entendermos, não é verdade? E nós somos muito propensos a extremos. Ah, não, Deus é poderoso, o Senhor já sabe das minhas necessidades, o Senhor sabe o que eu preciso, eu não vou orar não, Ele já sabe. Isso não é cristão. Isso não é bíblico. Isso não é uma palavra de fé. Isso é uma palavra de omissão, de ignorância bíblica, de arrogância e de soberba. Não, o Senhor já sabe. Não, se o Senhor quiser, Ele vai fazer acontecer. Nunca leu as palavras de Jesus, não é? Que nos ensinou a orar, que disse: pedi e dar-se-vos-á. Tem que pedir. Batei e abrir-se-vos-á. Tem que bater na porta. Jesus, ensinando a orar, ele citou o exemplo daquela viúva com o juiz iníquo. A persistência da viúva diante do juiz. Ela era pobre, ela não tinha bons advogados, ela era uma viúva, mas tinha uma causa, estava debaixo de uma injustiça, e aquele juiz precisava julgar a causa dela. É uma parábola. E ela foi até o juiz, e o juiz não deu moral para ela, porque ela não tinha visibilidade, ela não tinha status, ela não tinha dinheiro, ela não tinha recurso. O juiz não deu moral para ela. Ela foi um dia, foi 2 dias, foi 3 dias, foi 4 dias, 1 mês, 2 meses, 3 meses, julga minha causa, e ele despachava, julga minha causa, até que o juiz falou assim: olha, nem que seja para parar esse aborrecimento. Jesus está usando essa parábola, esse exemplo, para nos ensinar a respeito da persistência na oração, a perseverança na oração. O crente que ora, ele é agradável a Deus. O crente que ora em dependência de Deus, dependendo de Deus, colocando a sua causa diante de Deus, colocando a sua vida diante de Deus, colocando as suas dores diante de Deus, colocando as suas lutas diante de Deus, ele tem que perseverar, ele tem que ser persistente. É o que Jesus nos ensinou. Ah, mas por quê? A pergunta para Jesus. Foi Ele que falou, foi Ele que ensinou. Foi Ele que disse que eu tenho que pedir, então eu vou pedir. Foi Ele que disse que eu tenho que bater, então eu vou bater. Foi Ele que disse que eu tenho que ser perseverante na oração, então eu vou perseverar, só porque Jesus falou, e se Ele falou, para mim é suficiente. Agora eu preciso entender que Deus não é manipulável, que Deus é o Senhor do tempo, que Ele sabe da hora perfeita para todas as coisas. Ah, não, então para que eu vou orar? Se Ele sabe, se Ele é poderoso, se faz tudo do jeito que Ele quer, isso é dele, isso é soberania dele, não é minha, ser humano limitado. Eu preciso da graça e da misericórdia dele. Qual que seria o outro extremo? O outro extremo já seria aquele: não, vou disparar, orar aqui, e vou orar 10 vezes, tantas vezes, centenas de vezes, vou subir ao monte, e Deus vai me ouvir, vai ter... Não. Vamos nos livrar da omissão e da arrogância. São 2 coisas desagradáveis a Deus. Nós oramos porque o Senhor Jesus nos ensinou, e é uma bênção orar, estar na presença de Deus, ter comunhão com Deus, crescer na relação com Deus, é maravilhoso. E a oração, ela move montanhas, a oração move barreiras, a oração garante a vitória de Deus para as nossas vidas. Não é interessante?
Moisés está lá em cima do monte, a batalha física, né? Homens e espadas, o mundo natural está lá embaixo. Eu acho fascinante, é a semelhança do Monte da Transfiguração. O mundo natural com o mundo sobrenatural, nós que fazemos as divisões e as separações, mas eles estão entremeados. Mundo natural e sobrenatural, embora nós não vejamos o mundo sobrenatural, mas ele é tão real quanto o mundo natural. Tem uma batalha humana, tem uma batalha natural, tem uma batalha física que está acontecendo lá embaixo. E Moisés está aqui no alto do monte, na presença de Deus. E quando ele levantava as mãos, isso é um gesto típico do judeu, levantar as mãos em oração. Quando ele levantava as mãos em oração, com o bordão de Deus, a única coisa que Deus entregou para Moisés foi aquela vara, e ele com aquela vara, as mãos levantadas para os céus. Glória a Deus, gente, que coisa linda, maravilhosa e extraordinária. Quando ele levantava as mãos para os céus, Josué prevalecia. Quando ele cansava e abaixava as mãos, o inimigo, o adversário, prevalecia. Nós aprendemos aqui hoje de manhã que é muito difícil alguém ser liberto do pecado. Nós que não estamos agrilhoados, muitas vezes nós não entendemos a dificuldade que é para alguém ser liberto dos grilhões do pecado. Lembro o pastor Josué compartilhando conosco, eu não me esqueci, ele contou isso para mim há muitos anos atrás. E hoje de manhã ele estava compartilhando novamente. Desviou, né, como a gente diz, criado na igreja, crente, obreiro de Deus, né? E lá para os 20 e poucos anos de idade, por decepção com a igreja, com liderança, com as politicagens eclesiásticas de dentro da igreja, ele se decepciona e vai para o mundo. E o mundo está de braços abertos, vem cá. E ali, ele estava dizendo para nós hoje, viveu bebida, farras e tudo o que se possa imaginar. Mas ele era do Senhor. E o Senhor começou a trabalhar no coração dele. E ele começou a voltar para a igreja, para a presença de Deus. E tentando se livrar daqueles hábitos pecaminosos. E ele contando para nós aqui, ele teve um sonho à noite, que ele estava amarrado, lembram-se, né, dele falando aqui, amarrado com corrente, isso é o pecado, pode ter certeza disso, né? Às vezes nós olhamos, e como nós estamos aqui na luz, nós falamos, gente, mas como que pode? Já era para ter saído disso há muito tempo, mas às vezes a pessoa está amarrada, ela está agrilhoada. E o pastor Josué dizia, naquele sonho, que ele ali no chão, acorrentado, e tentando se libertar daquelas correntes, e ele viu, não é, do seu lado um homem muito forte, dentes brilhantes, não é, um gigante, que dava gargalhadas diante do esforço dele para poder se libertar. E ele disse que foi com muito jejum e muita oração para que o Espírito Santo entrasse naquelas áreas da vida dele e o libertasse. Então é um Amaleque, é um grilhão, é uma prisão, e é o Senhor quem liberta. E o Senhor liberta através da intercessão, através da oração, através da intercessão, né? As mãos levantadas de Moisés, intercedendo pelo povo, dava vitória sobre o inimigo. Quando as mãos de Moisés abaixavam, o inimigo vinha e prevalecia. É uma luta.
É uma batalha espiritual, é uma luta espiritual. Não adianta. Às vezes a gente quer espancar a cabeça da pessoa para pôr dentro da cabeça dela, mas você sabe, isso não é da vontade de Deus, não é do agrado de Deus, mas isso é espiritual. Isso é espiritual. Deus sabe, e eu acho que todo crente deveria ter esse temor. Quem está de pé, cuide para que não... Quem pensa estar de pé, cuide para que não caia. Eu fico imaginando, sabe, irmãos, me permita, eu fico imaginando a paz que eu tenho dentro da minha casa. Eu fico pensando, Deus é minha testemunha, não estou exagerando, mas eu fico pensando na forma como a graça de Deus me cerca, e cerca mesmo. Na forma como a graça de Deus é presente na minha vida, na vida dos meus filhos. E eu fico imaginando dar lugar para o inimigo, ele entrar na minha vida e acabar com todo esse shalom de Deus, essa harmonia de Deus, essa paz de Deus, essa graça de Deus. Não. Mas é isso que o Amaleque quer fazer. E o Amaleque, ele ataca na retaguarda, ele ataca no momento da fraqueza. Ele atacou os doentes, os enfermos, os abatidos e os combalidos. Isso é um tipo de Satanás. O Amaleque é um tipo de Satanás. Mas Moisés, glória a Deus, né? Glória a Deus por homens e mulheres de Deus. Que discernimento. Que percepção espiritual. É uma batalha física, é uma batalha natural, é uma batalha corporal. Nós vamos ter que lutar Josué com espadas, mas nós temos o poder do Senhor. O Senhor é conosco, o Senhor é a nossa bandeira. O Senhor nos dará a vitória. Vai lá, Josué. Vai lá com a espada, porque eu vou estar aqui orando, com intercessão, com mãos levantadas, e o Senhor nos dará a vitória. É assim, irmãos. É assim com o nosso coração. Assim deveria ser também nos nossos negócios. Assim deve ser também nos nossos estudos. Assim deve ser nas nossas empresas. Como conduzir um negócio, gente, no meio de uma pandemia como essa? Como vencer esses leões de todos os dias? Como pagar aluguel? Manter uma folha de pagamento? Senhor, eu vou trabalhar. Eu vou fazer o meu melhor, mas eu sei que a vitória virá do Senhor. Mãos levantadas, joelhos dobrados, espada na mão. Vamos batalhar, vamos guerrear, mas a vitória, ela vem do Senhor. Irmãos, a vitória vem do Senhor. A palavra de Deus diz que um homem não pode receber coisa alguma se dos céus não lhe for dado. Então eu tenho que bater na porta dos céus. Antes de sair para a batalha, eu tenho que estar seguro que tem mãos levantadas, que tem joelhos dobrados. Eu fazia as minhas viagens, né? Sempre Deus me permitiu e me levou a muitas viagens. Mas eu chegava e ia para as minhas viagens muito tranquilo, porque o irmão Euclides, né? O irmão Euclides, quando todos os dias que eu encontrava com ele, dizia: pastor, todos os dias, 4 horas da manhã, o telefone 00 está ligado. Telefone 00, 2 joelhos no chão, 4 horas da manhã. Eu sabia que tinha alguém que intercedia por mim todos os dias às 4 horas da manhã. Deus é bom, irmãos.
Deus responde às nossas orações. Deus responde a oração do seu povo. Eu acordo todos os dias de manhã, e é normal, né? Eu acordo de manhã e já olho as notícias do celular do WhatsApp. E quando eu abro aqui o meu celular nas mensagens do WhatsApp, está lá nas minhas mensagens, 3h30 da manhã, 3 horas da manhã, pastor Duvanir, lá de São Paulo, do interior de São Paulo, que eu não conheço. Conheço de vista, de um aperto de mão, de um congresso. Todo santo dia está lá no meu WhatsApp. Senhor, te dou graças porque o Senhor me despertou nesse horário para estar diante da tua presença. Eu quero te pedir pela vida do teu servo. Quero te pedir pela vida do pastor Jesus Aparecido. Abençoe a vida dele, a casa dele, livra das enfermidades, livra de todo mal, livra dos ataques do maligno, dá sabedoria para ele conduzir a igreja, abençoa os obreiros dele, abençoa a liderança da igreja que ele pastoreia, guarda a família dele, abençoe ele na liderança da Convenção Batista Nacional. Isso tem preço, irmãos? Muito pode a súplica do justo em seus efeitos. Deus responde às nossas orações. E quantos irmãos e quantas irmãs aqui da igreja de oração que eu sei, que me dizem, eu sei, pastor, estamos orando pelo senhor, pela sua família, e eu sei que é isso que nos mantém de pé para a glória de Deus, eu sei que é. É isso que nos mantém, porque a oração, a intercessão, ela move o coração de Deus, ela move a ação de Deus. Deus poderia ter livrado Israel. Deus poderia não ter permitido Israel entrar naquela batalha, mas Israel entrou, porque o Senhor permitiu, e Deus ensinou como é que nós vencemos as nossas batalhas, como é que nós obtemos vitória, é através da oração. É batendo na porta de Deus. Eu sei disso. Deus já me falou pela palavra, mas já me falou no meu coração também. As nossas conquistas, as minhas conquistas, elas passam pelo Senhor. A minha grande luta, a minha grande batalha é bater na porta de Deus. Como dizia o pastor Antônio Carlos, a coisa tem que ser gestada primeiro lá na manjedoura, ela tem que acontecer primeiro lá no coração de Deus e descer da parte de Deus sobre nós. Quantas promessas Deus fez e tem feito para os meus filhos. E eu sei que são promessas de Deus, e eu bato nas portas de Deus, e eu estou orando e clamando a Deus por essas promessas. Porque eu sei que o melhor para eles tem que vir dos céus, tem que vir do Senhor. Quantas promessas de Deus para a nossa igreja, e eu sei que nós temos que bater na porta dos céus, levantar as nossas mãos para os céus, clamar ao Senhor, pedir ao Senhor. Quantos casamentos são restaurados, quantas famílias são restauradas, quantos irmãos são libertos por causa do poder de Deus, por causa do poder da oração. Deus ouve as nossas orações. E são coisas tão pequenas, irmãos, tão pequenas, né? E Deus se compraz em participar da nossa vida. Eu estava preparando essa mensagem, né, lembrando de um fato assim tão, como diz o outro, tão bobinho, né? Mas que eu vi a mão de Deus e a graça de Deus. Vocês sabem que eu sempre gostei muito de estudar, e é uma graça que Deus me dá. E por muito tempo eu queria dar continuidade aos meus estudos, né?
porque eu amo, acho que é importante para a minha vida, para o ministério. E em 2010, depois de protelar muito, né, por causa de Deus, da obra de Deus, no tempo de Deus, eu fui fazer o meu mestrado. Eu acordava 2 horas da manhã para poder estudar. E 2 vezes por semana eu ia para Goiânia, né, trabalhando, mantendo as minhas atividades pastorais, e uma carga de leitura que vocês não queiram saber. Era coisa de 300, 500 páginas por semana. Mas eu sabia que Deus estava nesse negócio, Deus já tinha me mostrado, e eu fui, e eu gosto de estudar, e me saía bem, graças a Deus. No dia que eu apresentei a qualificação da dissertação, parece que uma orientadora lá estava possessa, só podia. Mas aquela mulher arrebentou com o meu trabalho de tal forma, de tal maneira, e falou tanta coisa ruim, que eu saí dali desanimado. Falei, não, acabou. Eu não vou mexer com isso mais, não quero saber disso. Estou me desgastando, me esforçando, tentando fazer o melhor que eu posso. Triste, abatido, mas eu sei qual é o lugar para onde eu vou quando eu estou triste e abatido. Eu vou para a presença de Deus. Ela não sabia o bem que ela estava me fazendo. Eu fui para a presença de Deus e falei, Senhor, é o Senhor quem dá a vitória para o seu servo, é o Senhor. A vitória vem do Senhor. Eu não estou nisso por mim, nem para mim. Eu estou nisso por causa que eu entendo que é bom para a obra do Senhor, para o ministério. É bom, sim, ter uma mente robusta, uma mente iluminada para abençoar. Não quer nada para mim. E orei, e chegou o dia de apresentar a defesa da dissertação final. Eu já fui suando, tímido, mas confiante em Deus. Quando eu terminei a apresentação da dissertação, a principal professora da universidade naquela área, ela virou e disse, mais um pouco e esse trabalho seu seria uma tese de doutorado. E rasgou tantos elogios para o meu trabalho que eu nem acreditei, diante do que eu já tinha ouvido do lado de lá, e agora estava falando, que loucura é essa? Mas eu sabia que era o Senhor, que deu graça, que deu sabedoria, que deu inteligência. Procede do Senhor. Todas as coisas são dele, por ele e para ele. Eu não tenho vergonha, irmãos, e não tenho orgulho também de dizer que nós precisamos do Senhor. Em todas as coisas. Em todas as coisas. Fomos vender aquele carrinho da Débora. E eu disse, Senhor, o Senhor não é corretor de carro. O Senhor não é, e eu jamais pensaria no Senhor como corretor de carro. Mas eu gostaria que o Senhor abençoasse a venda desse carro. Porque eu sei que quando o Senhor abençoa, quando o Senhor coloca as suas mãos, tudo acontece. E me lembro que, reunido com os pastores, um grupo de pastores, falou, estou vendendo esse carro aqui, da Débora, se vocês souberem de alguém que interessa. Quanto que é, pastor? Eu falei, é tanto. Ah, tá bom. Eles foram embora, depois um mais amigo me contou, pastor vai ter carro para vender muito tempo. Porque o preço que ele está pedindo no carro, não se vende um carro desse por esse preço. E eu não sabia de nada. Esse foi o comentário que eles fizeram. E eu mantive o preço, coloquei no OLX sem pagar nada, ficou 1 mês lá. Num dia, eu recebo um recado, a partir do OLX, esse carro é tudo mesmo que você está falando? Eu falei assim, é.
eu vou te dar o meu endereço e você traz o carro aqui, mas se não for, você não precisa nem vir. Eu falei assim, não é, e eu vou levar o carro para você ver. E quando ele manda o endereço para mim, era numa periferia de Goiânia. E lá vou eu com a Márcia para mostrar o carro. E a gente entra ali por trás do Passeio das Águas e vai entrando para aquelas bimbocas, eu já comecei a suar. E a Márcia já começou a falar na minha orelha, não, nós estamos indo para uma cilada, isso aqui ó, é o fim do mundo, e não sei o que mais e tal, e vamos embora. Eu falei, não, nós temos que ir. E eu cheguei lá, irmãos, o comprador do carro era filho de um pastor, o mecânico que olhou o carro morava aqui na Guimarães Natal, acima do salão, e no outro dia nós fechamos o negócio. Falei, senhor, o senhor não é corretor de carro. Nunca me passou pela cabeça querer pensar isso ou colocar o senhor ao meu serviço para vender um carro. Mas eu não tenho vergonha de pedir para o senhor, não. Eu preciso da tua bênção. Eu preciso da tua direção. Eu preciso da tua orientação. E de onde eu nem esperava, de onde eu nem imaginava. Porque Deus é um Deus que age. Deus é um Deus que responde às nossas orações. Deus é um Deus que entra na batalha conosco. Mas tem um detalhe muito importante no texto aqui, queridos. A batalha estava acontecendo lá embaixo. O Josué e os homens de Israel pelejando e lutando. Mas quem foi que cansou? Moisés. Por quê? Interceder é tão duro, é tão exaustivo, é tão cansativo quanto estar literalmente numa batalha. Ter um momento de oração, ou momentos de oração ali focados em Deus, colocando alguém diante da presença de Deus, chorando ali convulsivamente diante de Deus, Deus, liberta, Senhor. Senhor, se o Senhor não entrar nessa batalha e não quebrar esses grilhões, nada, ninguém poderá quebrá-los. Mas isso é cansativo, isso é tão pesado quanto você estar numa batalha, literalmente. Por isso que tem hora que a gente solta o cajado, tem hora que você solta o bordão, fala, não aguento mais, chega, vou chutar o pau da barraca. Não adianta. Adianta. Não desista. Não desista. Não desista. É duro, é pesado, é cansativo, mas não desista. Deus ouve as nossas orações. E às vezes você não está nem enxergando o que está acontecendo, com as suas mãozinhas ali frágeis, cansadas, levantadas, achando que Deus não está respondendo, mas você não tem nem ideia do quanto seria pior se você não estivesse orando. Você nem imagina, às vezes, de quão profundo e pior poderia ser se você não estivesse intercedendo. Graças a Deus. Moisés cansou, Josué não. Porque a oração intercessória é uma batalha tão árdua quanto uma batalha campal. Josué não teria alcançado a vitória sem Moisés, sem a oração, sem a intercessão. Eu já ouvi de irmãos em grandes negócios, que fizeram os negócios confiantes, porque sabia que lá em casa tinha uma mulher que estava orando. E sabia que lá na retaguarda tinha uma esposa que estava orando, intercedendo, pedindo a Deus para iluminar, pedindo a Deus para direcionar, pedindo a Deus para guiar. Quantos filhos são abençoadíssimos por causa da graça
intercessora, da oração intercessora de seus pais. Quantos filhos avançam na vida e vencem batalha, às vezes só lá no mundo natural, mas mal sabem que cá atrás estão os seus pais de mãos levantadas, orando todo santo dia. Deus abençoa, Senhor livra, Pai, tenha misericórdia. Josué não teria alcançado a vitória se não fosse por aquelas mãos levantadas. Só que eu repito, entendo perfeitamente pelo texto, tem hora que a gente cansa. Mas essa palavra de hoje é para você, pai, mãe, irmão, irmã, que está cansando. Essa palavra é como se fosse o Ur e o Arão segurando nas suas mãos e levantando. Levanta as tuas mãos. Eu não quero nem imaginar o que poderia acontecer. Se o diabo já não poderia ter ceifado, se o diabo já não poderia ter feito uma desgraça maior. Mas essas mãos levantadas, que ninguém vê, estão operando a ação miraculosa, abençoadora, poderosa de Deus na vida do seu filho, na vida da sua filha. Nós não só sentimos o cansaço. Porque cansa. E se a batalha prolonga por muito tempo, como foi aquela, uma batalha muito longa, a gente cansa. E eu quero te dizer nessa noite que a intercessão é tão cansativa, é tão dura quanto uma batalha campal. Mas Josué não teria vencido se não fosse pelas mãos levantadas de Moisés. Porque as nossas vitórias, elas vêm primeiro da parte de Deus. As vitórias na nossa vida, as vitórias na nossa casa, as vitórias na vida dos nossos filhos, elas virão do esforço deles, obviamente, da batalha deles, mas principalmente da nossa oração e da nossa intercessão. Josué não teria alcançado a vitória, mas Moisés não poderia também ter prevalecido sem o apoio de Arão e Ur. Companheiros de oração que mantiveram aquelas mãos levantadas. Ter uma vida de oração é uma coisa muito difícil. Ser um homem de oração é uma coisa muito difícil. Ser uma mulher de oração é uma coisa muito difícil. Mas eu gostaria de dizer para nós, para mim, para você, e essa é uma oração que eu faço constantemente diante de Deus. Deus me faça um homem de oração, porque as minhas batalhas, elas são vencidas primeiro nos céus. Um homem não pode receber coisa alguma se dos céus não lhe for dado. Queridos, o nosso vem dos céus. Tem que passar pelos céus, é com mãos levantadas, é com joelhos dobrados. Mas não pense que vai ser para amanhã. Às vezes vai prolongar o dia inteiro, às vezes vai ser uma batalha para a vida toda. Você vai passar a vida toda orando, jejuando, intercedendo, mãos levantadas, e queira Deus que você veja em vida a vitória, a atuação, mas às vezes você não vai ver. Mas ela virá. Ela virá. Aleluia. Glória a Deus. Eu sei disso, irmãos, e queria assim, compartilhar do mais profundo do meu coração. Tem que ter, sim, o nosso esforço, faz parte, tem um aspecto natural.
mas é imprescindível esse entendimento da parte sobrenatural de Deus. Deus age, Deus ouve as nossas orações. Deus ouve as nossas intercessões. As nossas orações, elas movem os céus, movem a terra. George Miller sustentou milhares de crianças com um princípio: nunca pedir 1 centavo e nada para homem algum. Se não me falha a memória, eram orfanatos que sustentavam 5.000 crianças. E o princípio básico desse orfanato é não pedir nada para homem algum. Nós vamos pedir para o Senhor. Nós vamos pedir para o Senhor, porque Ele é um Deus vivo, é um Deus presente, é um Deus que age, é um Deus que responde às nossas orações. E muitas vezes o orfanato amanheceu sem pão, sem leite e sem nada na despensa. E ele botava todo mundo para orar. E do nada, vou dizer do nada para a gente entender, alguém batia na porta do orfanato: olha, vim trazer esse leite, vim trazer esses pães. Amém. Djalma, que trabalhava com Abimael, dizendo que um dia, depois da escola dominical, ele chegou em casa, preparando o almoço, pegou tipo R$10 e foi comprar um frango assado. Quando chegou lá, tipo assim, 1 é 7, 2 é 10. Eu preciso só de 1, não preciso de 2. Mas o Senhor disse: compra 2. E ele comprou os 2. E o Senhor disse para ele: passa lá na casa do meu servo Deuclides e entrega o frango para ele. E ele chegou lá, bateu na porta: irmão Jó, vim trazer esse frango assado aqui para o senhor. Pastor, o senhor acha que ele me agradeceu? Ele pegou o frango, levantou as mãos para os céus e disse: obrigado, Senhor, porque o Senhor ouve e responde às orações do teu servo. Hoje, irmão, eu acabei de orar há pouco, ajoelhado, dizendo para Deus que eu não queria comer só arroz com verdura, que eu queria comer frango também no almoço. E eu sabia que o Senhor ia mandar o frango aqui, não sei de que maneira ou de que forma. Deus ouve as nossas orações. Deus responde às nossas orações. Amém? A nossa vitória, ela vem do Senhor. Nós deveríamos andar de joelhos. Na oração, no poder da oração, no poder do Espírito Santo, na dependência de Deus, nós vencemos as nossas batalhas. Estou lá orando pelos meus filhos. Eu sei, porque eu sei, Deus já me falou e eu estou buscando Deus. Eu sei que a esposa do meu filho vem dos céus. Eu sei que o esposo da minha filha vem do Senhor, vem dos céus. Porque ninguém pode receber nada se não vier do Senhor. E eu também não quero nada que não venha do Senhor. O homem não pode receber coisa alguma se dos céus não lhe for dado. Josué, nós temos que batalhar, filho. Vamos lá? Pega a espada, desce para a batalha, luta com todas as tuas forças, porque eu vou estar lá em cima do monte, orando por você, com as mãos levantadas. E o nosso Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus que me chamou, o Deus que nos tirou do Egito, Ele é conosco. Ele é o Senhor dos exércitos. Ele não entra numa batalha para perder. O Senhor vai nos dar a vitória. Amém?
Que o Senhor nos dê a vitória em todas as nossas batalhas, em todas as nossas lutas. Amém?